Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast de Engenharia Civil, do curso de Engenharia Civil da UFC Crateus. Estamos aqui hoje para conversar sobre projeto de estruturas civis, perfil do profissional, mercado e perspectivas. Para conversar com a gente está aqui Lucas Façanha de Oliveira. Lucas é engenheiro civil, formado pela UFC em 2011, tem mestrado em análise de estruturas também pela UFC em 2014 e desde então atua como projetista, como consultor e como professor. Lucas hoje é projetista da Secretaria de Infraestrutura do município, está envolvido em grandes trabalhos e ele vai aqui falar disso com a gente, sobre o mercado, sobre as características da profissão e o que é que um aluno tem que fazer para se tornar um bom calculista. Então, primeiro, muito obrigado por tu ter topado conversar com a gente sobre esse tema da parte de estruturas. Como eu tinha comentado antes, essa sequência de podcasts, de conversas, tem sido feito para as engenharias e dentro da engenharia civil a gente tem feito em todas as áreas. Para estruturas, a gente dividiu em 3. O primeiro, geral, sobre introdução, e essa trata do projeto de estruturas civis, perfil do profissional, mercado e perspectivas. Então, já assim, de cara, a gente deixa claro de que ninguém aqui é youtuber, ninguém tem muita intimidade com gravações, com edição, com ser apresentador. Então, ninguém tem essa pretensão de que seja o próprio Silvio Santos aqui apresentando. Fica uma coisa bem mais informal, né? A intenção é que seja algo informal, porque a gente tem treinamento para ser apresentador, para ser entrevistador, uma coisa assim. Então, primeiro, eu gostaria que, por favor, começasse se apresentando um pouco. Queria que tu falasse um pouco sobre você, sobre a tua carreira, sobre a tua formação, o que é que tu tá fazendo hoje. Bom, eu queria começar agradecendo o convite e a confiança de ter me chamado. Meu nome é Lucas Façanha. Passei os 5 anos aí na UFC para me formar, me graduei por lá, pela Federal de Fortaleza. Depois, assim que terminei minha graduação, já emendei com meu mestrado, e aí foram mais 2 anos e meio de labuta, e aí nessa fase eu já tinha me decidido totalmente por estrutura já. Eu vou falar um pouco mais pra frente, mas eu acho que a maioria dos alunos de graduação não sabe bem o que quer seguir, e ao meu ver isso é normal. Eu só fui me decidir mesmo por estruturas no último ano de faculdade, certo? E a partir daí eu me enfrentei por mestrado, terminei o mestrado, eu fui começar a dar aula no IFCE, já na parte de estruturas também, já estava bem decidido, né, meu caminho. Não tenham pressa de decidir, não se amarrem a ficar numa área só, vocês podem mudar. Eu conheço gente que começou na estrutura comigo e mudou, não tem problema nenhum. Mas eu tinha uma apresentação. E aí, a partir da aula do IFCE, eu comecei a ter a empresa junto contigo, não foi, Davi? A gente teve a Brick 20, que a gente elaborava o projeto estrutural. Em contrapartida, eu comecei a dar aula depois na Unicristos. Nesse meio tempo de mestrado, finalzinho de graduação, eu trabalhava fazendo projetos estruturais. Já trabalhava fazendo cálculos de concreto armado, e foi na Brick 20 que eu descobri o aço. Gostei, comecei a projetar em aço, amei, adorei, e agora prossigo nele. Bom, depois da Unicristos, eu entrei na prefeitura de Fortaleza, e agora sou projetista estrutural de lá. Trabalho fazendo projeto estrutural de concreto, aço, madeira, recuperação, patologia, e o que vier de problema, a gente acaba fazendo. Então, essa parte de engenharia de estruturas, na verdade, é algo amplo, né? E esse mercado de projeto é algo muito desafiador, muito dinâmico. Como é o engenheiro que trabalha com isso? Fazer projeto, concreto ou de aço, como é o caso de você? Davi, eu me formei em 2011, cara. Eu já estava em 2020 e eu nunca deixei de estudar, entendeu? É uma área que é muito desafiadora, é uma área que eu sinto um prazer enorme de trabalhar com isso. Eu não quero tão cedo pensar em mudar de área, certo? É o que eu gosto de fazer. Mas é uma área que exige muito estudo, muito esforço. Você nunca está satisfeito com o ponto que você chegou. Como, por exemplo, eu comecei a fazer projeto de concreto, depois de aço. Não parei por aí, fui atrás de fazer projeto em alumínio. Recentemente já fiz um projeto de uns enrocamentos. Então vão surgindo as dificuldades e você quer derrubar aquela dificuldade. E aí você vai estudando, vai lendo artigos, você vai pesquisando, troca ideias com outras pessoas.
É uma área que puxa muito da criatividade. Não é só você saber somar 1 mais 1, usar uma fórmula, não é só você saber dimensionar uma peça. Você tem que dar um jeito de sair o mais barato possível, o mais simples de executar. Então são inúmeros critérios, né? E aí a única solução para os problemas de estrutura é criatividade. Tem que pensar numa forma mais inteligente, mais eficiente de combater aquele problema. E à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando experiência nisso e já vai ficando mais claro como resolver aquele problema. Mas aí é uma questão de experiência, tempo e dedicação. Mas é como eu disse, nesse exato momento que está sendo gravado esse podcast, eu não trocaria por nenhuma outra área da engenharia. É a que eu gosto de fazer, é a que eu me sinto realizado, desafiado, e é isso. Quanto ao perfil do profissional, tem que ser alguém que seja muito detalhista. Basta um probleminha no meio de toneladas de cálculo para o negócio dar muito ruim pro seu lado, certo? Então, você tem que ser alguém que tenha muita paciência. Você tem que entender que você vai cometer erros na sua vida. Todos nós somos humanos e vamos cometer erros. E você tem que entender que você tem que buscar esses erros. O grande perfil do engenheiro estrutural é procurar o que está errado. Tem que buscar o que está errado, o que está detalhado, o que está pouco detalhado, o que está incorreto. Tem que achar, tem que identificar isso e corrigir, para que no papel já vá o correto, entendeu? Entendi. Tem uma coisa que muitos alunos conversam comigo, que é sobre as disciplinas. Porque você começa vendo cálculos, aí álgebra, aí programação, aí vê construção civil, e aí vem aço, vem concreto, vem análise, vem pré-moldado, vem várias disciplinas. E no final das contas, eles ficam muito confusos, porque vê muita coisa, mas acaba se formando com uma certa insegurança, como a gente, quando se formava, dizer, pronto, agora, eu sou engenheiro. Então, acho que dá uma insegurança, porque você vê muita teoria, mas acaba que na prática você só vai realmente ganhar quando começa. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre como é essa ligação, tua parte teórica na graduação, tu particularmente fez o mestrado, e hoje na tua atuação prática. Porque hoje você recebe com coisas mais práticas e com toda certeza usa algum conceito da graduação. Então, como é esse link, assim? Pois é, eu costumo pensar nos ensinos da graduação como um cinto de utilidades, tipo aquele do Batman, do Robin, certo? Você tem ali no seu cinto várias ferramentas, programação, matemática aplicada, você tem ferramentas como dimensionamento de estruturas, tá tudo ali no seu cinto, né? Todas as ferramentas. Nem sempre aquelas ferramentas fazem sentido no agora, às vezes você pode ter uma chave de fenda e não ter um parafuso para apertar, então aquela chave de fenda não faz sentido. Mas no instante que vem o problema, você começa a encaixar uma solução que vai usar algumas ferramentas. Você vai usar todas as ferramentas da sua graduação? Até agora eu não usei, mas grande parte do que me foi ensinado eu já vou usando com o tempo. Por exemplo, um pouco antes da gente começar a fazer esse podcast, eu estava no meu computador fazendo umas rotinas em VBA, já entrou programação, estava fazendo essas rotinas, aprimorando essas rotinas, na verdade, para cálculo de protendido. Ou seja, nisso aí eu já usei os conceitos de derivada integral, que você vai ter que integrar a tensão ao longo da seção, para poder produzir uma ferramenta que quem usar a ferramenta não vai entender nada do que está ali dentro, só eu que fiz o programa que vou entender. Esse é o dilema do programador, né? Mas eu usei, certo? Usei programação e usei o conceito de integral. Então vai ser utilizado? Com certeza, em algum ponto alguém vai pegar essa rotina, vai utilizar aquilo ali, não vai entender o que está lá dentro, mas eu utilizei, entendeu? Então é isso, é um cinto de utilidades, certo? Não deixe de adquirir esse cinto de utilidades na faculdade. É incrivelmente difícil você adquirir o conhecimento dessas ferramentas, certo? Depois da faculdade. A gente, quando está na faculdade, tem uma coisa que a gente não valoriza, que é o professor, né? O professor, o que você tem dúvida, você chega lá pro professor, o professor vai, se aperta para lhe responder e dar uma resposta. Quando a gente sai da faculdade, acabou, né? Tem que cortar o cordão umbilical e se você tem alguma dúvida, meu amigo, você vai ter que ralar para poder responder essa pergunta. Então, meu grande conselho é adquira esse conhecimento, programação, de cálculo, dentro da faculdade. Depois que sai, é realmente muito mais complicado. Outra coisa que eu queria falar também é que quando a gente sai da faculdade, a gente não sai pronto. Eu acho que não existe faculdade essa que torne um profissional 100% da capacidade dele e ele já sai ali 100% pronto para resolver tudo. Não tem. Eu penso, assim foi com
pessoas de outras profissões, com vários outros colegas. Quando a gente sai da faculdade, a gente não tá pronto para nada, né? A gente tem um monte de bagagem ali, mas não sabe como utilizar, não sabe como é que resolve, certo? E aí é o tempo. Você vai ter que ter um tempo para poder ir amadurecendo. Sempre desconfie, não só quando você tiver com experiência, quando estiver saindo da faculdade, mas sempre desconfie do que você está fazendo. Não confie em você mesmo. Às vezes você dorme mal numa noite ou falha uma atençãozinha, alguma besteirinha e passa erro, certo? Então não confie, desconfie sempre. Mas em que momento tu fez algum projeto, alguma coisa que tu parou e disse, não, eu sou engenheiro mesmo? Porque antes tu tinha comentado o que é uma verdade. A gente se forma não pronto, a gente se forma ainda em informação. Mas aí eu queria te perguntar, em qual momento que tu fez alguma coisa que tu parou e se enxergou e disse, nossa, eu sou engenheiro mesmo. Isso aconteceu quando pra ti? Na verdade, isso é um caso bem particular meu, certo? Ah, é? Mas eu me senti engenheiro mesmo, acho que foi no último ano de engenharia, eu já estava quase pegando o diploma já, e eu fiz um projeto estrutural junto com outro engenheiro, e aí foi nesse momento que eu não só me apaixonei pelo cálculo estrutural, como eu olhei, rapaz, pronto, sou engenheiro, estou formado. Certo? Mas mesmo assim, quando eu saí da faculdade, eu estava inseguro ainda. Eu pensava, será que eu dou conta mesmo do serviço? Eu estou saindo agora, o pessoal tem muita experiência, tem muita coisa que eu ainda não sei, entendeu? Então, apesar de eu me sentir engenheiro, eu ainda tinha essa insegurança bem pesada dentro de mim, sabe? De não saber se estava pronto para o mercado, né? E é bem interessante o que tu falou sobre você ter na graduação um cinto de utilidades, né? Várias coisas e tal. Dentre esse cinto de utilidade está o conhecimento da construção civil, porque você faz o projeto de coisas que vão ser construídas. Então tem aí uma linha entre a teoria mecânica, estabilidade, etc., e a teoria prática do que é uma ligação que é difícil de executar, e do que é uma ligação fácil de executar, coisa assim. Como é esse, digamos, amadurecimento, quando que a construção civil se junta com esse conhecimento teórico do equilíbrio? Então, Davi, isso é um caso bem interessante. Eu já peguei projeto assim, aliás, eu já produzi projeto assim no começo da minha carreira, de que estaticamente o projeto era perfeito, impecável, mas ele era inexequível. Por exemplo, se você pegar um strip de 10 milímetros, você pode usar, não tem problema, a norma não amarra isso, mas imagine dobrar esse strip dentro das condições da obra, né? Terrível. Então, existe muito isso de você, mais uma vez, utilizar esse cinto de utilidades, né? De saber não só a parte da estática, das regras normativas, como o bom senso. De saber o que pode ser executado, o que não pode ser executado e como chegar a esse produto que tem que ser, A, o mais seguro possível, B, o mais barato possível e C, execuível. E aí você tem que entender os processos da construção civil, você tem que entender os processos de estocagem de material, de execução de estruturas. Tudo isso tem que estar na sua cabeça na hora de projetar. Ao longo da carreira a gente vai tendo aquelas pessoas que a gente se inspira, que vai ensinando pra gente. E uma dessas pessoas me disse para já pensar nas ligações enquanto estava dimensionando os perfis. Porque não adianta você chegar a um resultado que é estaticamente possível, mas que a ligação é impossível, é perda de tempo. Então, tudo isso de entender os processos construtivos, tudo isso de entender como vai ser gerido aquilo, como vai ser executado, qual o tempo de execução, tudo isso tem que estar bem formado na sua cabeça. Esses dias eu projetei uma ponte e devido às condições dessa ponte, eu acabei adotando ela como metálica. Por quê? Porque escorar a ponte seria uma dificuldade muito grande, que talvez encarecesse, talvez não, ia encarecer muito mais o processo da ponte do que utilizar um material diferente, entendeu? Então, dado que a execução seria quase impossível, eu mudei o meu sistema estrutural de concreto pré-fabricado para estrutura metálica e acabou dando certo. Então é isso, tudo isso entra na sua cabeça na hora de calcular. Por isso que eu sou tão apaixonado pelo cálculo estrutural. Ele não é nada simples, é algo extremamente entrelaçado com outras disciplinas, e é isso. E como é que foi essa parte desse amadurecimento? Tu ia visitar as obras, tu foi fazendo a ligação pensando, porque esse exemplo do estribo é muito bom, você pode botar, mas aí como é que dobra? Você Exatamente. Foi fazendo e amadurecendo, visitando obra, ou pensando, conversando com o pessoal mais velho, como é que foi esse amadurecimento?
Como é que tá sendo, exatamente. É um processo ainda, né? Que eu acho que ainda vai durar muitos anos. Então, Davi, foi várias vias de acesso, certo? Clientes, que às vezes, quando eu fazia o projeto, o cliente ligava questionando, e eu já buscava uma nova solução para ele, certo? Para ele não ficar problemática. Obras que eu visitava. Uma coisa muito interessante, é uma mania meio que de doido, de engenheiro, né? Onde você for, vá olhando como são as construções. Minha esposa já está calejada nisso. Às vezes eu tô andando com ela, eu paro de uma vez e fico olhando a estrutura metálica, e ela cruza os braços e espera pacientemente até que, né, o final do meu devaneio termine, mas onde eu ando eu fico olhando como está sendo construído, o que está sendo executado. A gente conversa com donos, com construtoras, né, com engenheiros de obra. Às vezes eles vêm tirar dúvida com a gente, de projeto às vezes nem é nosso, mas tudo isso vai ajudando no processo de amadurecimento, né, de entendimento de qual é a melhor solução. Esse feedback é muito importante, né? Exatamente, muito importante, certo? A característica minha, eu não gosto de deixar qualquer cliente meu na mão. Se eu faço um projeto e está tendo dificuldade de executar, por mais que não seja legal para mim refazer essa parte do projeto, pois vai me custar tempo e até dinheiro também, né? Mas eu gosto de refazer, não só por ele, mas por mim também. Eu me entender e na próxima vez, quando eu já vou fazendo o projeto, eu já lembro do que eu já passei e evito o caminho. Afinal, eu tenho um projeto um pouco mais conciso, um pouco mais amadurecido. Aproveitar aqui o gancho, a gente está falando sobre integração entre áreas, né? Eu tenho notado que os engenheiros, em geral, eles têm muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, de ler um projeto de estrutura metálica. Esses dias eu fiz um projeto ainda esse ano, e quando eu cheguei estava completamente diferente do que eu projetado. E eu fui perguntar o que tinha acontecido, e o engenheiro não sabia nem o que tinha acontecido. Para ele, estava seguindo o projeto. Então, vocês que estão aí se formando agora, não cometam o pecado de ir para o mercado sem saber ler projeto. Peguem projetos, leiam, vejam como está executado, veja se bateu com o que você pensou que estava projetado, né? Então tem esse investimento de tempo de aprender a ler projeto, principalmente metálico. Concreto, dificilmente alguém tem dificuldade de ler, mas metálico, a maioria do pessoal se engancha com perfil, não sabe que perfil é que está utilizando, às vezes não sabe a diferença do perfil C para um perfil U, não sabe a diferença do perfil I para um H, entendeu? Então é necessário que aprenda isso aí. Tu acha que o BIM, ou essas ferramentas de desenho BIM, essa ferramenta BIM, ela vem para contribuir nessa dificuldade de as leitura e tal? Davi, eu acho que o BIM é o futuro, cara. A gente está vivendo aí num tempo antigo, desenhando DWG ainda, certo? Mas isso logo vai mudar. Nesse tempo de coronavírus, que tem muita gente doente e tá tendo essa questão de isolamento, tem muita gente em casa, né? Eu tirei um tempo grande para poder pesquisar sobre isso. Sim. E aí estou tentando mexer em alguns softwares de BIM. Por quê? Porque eu acredito que isso é o futuro. Para mim é complicado parar minhas atividades para poder aprender o BIM. É complicado chegar em casa cansado e em vez de estar com a minha família e ir atrás de estudar BIM. Mas essa geração nova que está vindo aí na faculdade, certo? Eles têm tempo para isso, eles têm o acesso para isso, eles estão na faculdade, né, tendo acesso a essas informações sobre o BIM, sobre como executar. É indispensável também que saia da faculdade sabendo mexer, sabendo entender, sabendo o conceito do BIM, certo? Que não é só um software, né? Ele tem muito mais do que isso, mas que entenda esse conceito, entendeu? Porque eu acho que é o futuro. Tem inclusive uma lei federal, né, que nos próximos anos os projetos de ordem federal só poderão ser em BIM, certo? Não poderá ser feito mais no velho DWG ou desenhado. Então, a partir do momento que isso começar a valer, cedo ou tarde as empresas vão começar a aderir a isso, as construtoras, o mercado vai se adaptando a isso. Cedo ou tarde as coisas vão mudando a regra que o governo federal colocou. É interessante porque há pouco tempo a gente fez uma reforma na grade e vamos ter que fazer de novo por questões diversas, mas nesse tempo a gente fez uma pesquisa da grade do curso de engenharia civil, particularmente, em outros lugares do mundo. E em vários lugares tinha, por exemplo, disciplinas de BIM, BIM 1, BIM 2, BIM 3. É obrigatório, como se fosse o PCE para nós, paralelo tinha o BIM, sabe? Vendo isso na grade obrigatória do curso. Ótimo. Recomendo fortemente que adotem também essa filosofia. Se não uma cadeira obrigatória, pelo menos uma optativa. Então, é muito importante para o profissional que pensa em trabalhar com estruturas ter um foco nessa filosofia.
Eu acho que construção civil, né? Construção civil, englobando também as estruturas. Se você vai para edificação, é necessário que você tenha o conhecimento dessas ferramentas, certo? Eu não sei como é na questão dos transportes ou da questão da parte hidráulica e saneamento, né? Eu não sei como é que tá, mas pelo menos na parte de edificação é necessário, certo? Porque vai ter o projeto não só de estrutura, mas também vai ter o de instalação, o arquitetônico, elétrico, cabeamento estruturado. Tudo isso vai estar em BIM, certo? Não se engane, você pensando que o AutoCAD vai durar muito, porque eu acho que ele não vai durar muito, não. O nosso DWG vai ser substituído pelas famílias e por aí vai. Porque a gente faz o projeto de estruturas, mas na prática ele vai ser integrado com outros projetos. Exato. E aí, quais as dificuldades disso? De, às vezes, você fazer um projeto de estruturas sem, às vezes, saber direito quais os outros, como é isso? Você, às vezes, tem que fazer o retrabalho, né? Exatamente. Não só o seu produto final provavelmente vai ter que sair em BIM, como provavelmente o que vai chegar para você vai ser um arquivo em BIM. Eu acho muito provável que você receba o arquivo em BIM. Se você não souber mexer, como é que você vai fazer? Como é que você vai casar o seu projeto lá dentro? E outra coisa também é a compatibilização. Como você disse, vai ter vários projetos, certo? Geralmente, os processos que eu acompanho acontecem primeiro o arquitetônico, depois a estrutura, depois o hidrossanitário, depois o elétrico. Geralmente ali a hidrossanitário e elétrico corre junto, né? Depois mais algum acabamento estruturado, depois vai para a construção. Detalhe que eu não falei nada sobre compatibilização. Dificilmente tem algum profissional compatibilizando. Mas aí o que acontece? Tudo passando por dentro de pilar, sem consultar o calculista, problemas de tubo de subida, furando laje, sem consultar o calculista. E tudo isso aí é problema, né? Porque a partir do momento que existe o projeto estrutural, ele não prevê essa integração e você está executando, você assume a responsabilidade de alterar o projeto estrutural. Se eu, engenheiro que está na frente da obra, adapto esse projeto estrutural, a minha necessidade é alterando o do calculista, né? E aí, geralmente, dá problema isso aí. Às vezes a gente é chamado para ver como é que tá, se pode passar um tubo ali, se não pode, como é que tá. O BIM, ele vem sanar essa problemática toda, né? A partir do momento que você faz o projeto em BIM, você vai ver que ali vai ter uma interferência de um sistema estrutural com o outro. E a partir daí você já resolve o problema dentro do ambiente digital. Você não precisa mandar isso para campo e resolver em campo, que sai bem mais caro. Essas coisas acontecem e algumas vezes dá problema e não são graves, mas outras vezes pode dar um problema grave, né? Um escoramento errado, furo ou uma sequência de função, por exemplo, inadequada. E esses erros, às vezes, têm alguns resultados trágicos, né? Como tem um caso clássico de um prédio do Pará que caiu porque a pessoa desconsiderou o vento. Ela usou um modelo e desconsiderou o vento, o prédio caiu. Um outro exemplo bem próximo da gente é esse prédio que caiu agora em Fortaleza há alguns meses, que houve um problema também, acho que não foi de compatibilidade nesse caso, mas foi bastante grave. Então essas coisinhas às vezes dá um problema mais simples, mas às vezes dá um problema mais grave. Exatamente. E aí você tem que ter muito critério no que você está fazendo. E é o que eu disse, né? Bem no começo do nosso podcast, sempre desconfie de você mesmo. O desconfiômetro do engenheiro tem que estar sempre ligado. Tem que avaliar o que você está fazendo, vendo se realmente está certo. Se não souber, pede uma segunda opinião de algum colega ou ajuda um colega que está em dúvida. Mas aí é sempre deixar o desconfiômetro ligado. Mudando um pouco de assunto, assim, para contemplar também outras dúvidas que mandaram para a gente, tu está trabalhando hoje na CEINF, né? Isso. Aí, assim, como é que é as tuas atribuições? Teu trabalho, né? Você recebe uma arquitetura e você tem que dizer qual sistema. Quais as tuas atribuições hoje no teu trabalho lá na CEINF? É difícil definir, né? Na verdade, existem vários projetos correndo aí.
passado foram 180 projetos, salvo engano. Então é muita coisa correndo ao mesmo tempo. E lá nós temos vários núcleos. É assim que a gente funciona. Tem um núcleo de arquitetura, tem um núcleo de projetos complementares, que lá dentro tem engenheiros eletricistas, hidrossanitários. E tem uns núcleos de estruturas. Dentro das minhas atribuições, o que a gente faz lá? Em primeiro lugar, existe muita demanda de reforma. Reforma de hospital, reforma de escola. Eu nunca deixei de ter mais de 7 projetos correndo paralelo, paralelo de terminar um, já começar outro e ter 6 na fila esperando. Essa é a primeira parte. A gente tem a reforma e a gente tem que decidir se patologia, né? Se condena o que tem lá, se reaproveita, se reforça, se não reforça, certo? Então essa, eu acho que em quantidade é o maior número de demandas. A segunda parte são as licitações. Acho que esse ano a gente fez 53 quadras metálicas, né, aquelas cobertas em arco de quadro. A gente fez uns 53 projetos de quadro desse jeito, um até de alumínio que a gente fez também. Então tem esses projetos que são novos, né, e aí vem cobertas metálicas, pontes. Esses dias eu estou entregando um projeto em pier que vai ter ali na beira-mar. Esse pier vai ter uma parte em enrocamento e outra parte vai ser umas plataformas flutuantes, que foi muito bacana. Tive que estudar para poder saber a questão do barco ancorando, né? Ele desloca água. A gente faz umas defensas para não bater no pier. E essas defensas elas liberam energia e força de acordo com o que é feito. Então é um mundo novo que eu tive que estudar. Foi muito bacana, foi um projeto muito bacana. Inclusive quando ele chegou lá eu fiz questão de pegar, né, porque eu gosto de coisa difícil, sabe? Eu gosto de sentar lá e ficar batendo cabeça, perder uns cabelinhos, porque é bom assim. E, enfim, aí então são essas atribuições. Então vem projeto, às vezes edificações novas, coberturas novas, vem pontes, viadutos, teve esse pier já, e aí são vários projetos que vai correndo em paralelo, né? E quais, assim, os grandes desafios da tua área, lá no teu dia a dia? Quais os desafios no sentido de engenharia? E também, isso está muito ligado com o que tu falou agora, e se possível também, eu queria que se tu citasse um caso complicado, ou um caso como esse aqui, que é muito interessante, mas eu queria que tu comentasse sobre os desafios que tu tem em engenharia, né? Quais são os desafios para quem trabalha com isso, e se possível tu falar de um caso que te chamou a atenção pela complicação, que tu teve que se reinventar, estudar bastante, como esse que tu citou. Cara, eu acho que se eu for citar é esse pier, viu, Davi? Esse pier, ele tirou aí 10 anos da minha vida, sabe? Uhum. Foi um projeto muito bacana mesmo. A gente tinha um conceito muito básico, formado, e aí eu tive que ter essa negociação com a arquiteta para saber que sistema estrutural a gente ia utilizar, como é que a gente ia fazer, o que ia causar menos impacto, o que ia causar mais impacto. Teve todo esse estudo aí extra, né, que não é da parte da estrutura ainda, mas tudo isso a gente teve que dar cabimento, certo? Teve que negociar com a capitania dos portos, teve que pesquisar mesmo, sabe? Foi um projeto muito interessante, isso no conceito, né? Feito o conceito arquitetônico desse pier, certo? Esse pier, para contextualizar, ele vai ter uma parte que vai ser aquela de enrocamento, tipo os espigões. Ao final ele vai ter uma passarelazinha metálica. Por quê? Porque o nível do enrocamento ele é constante, ele não varia. E nessa passarela, uma parte vai ser ligado a essa parte de enrocamento e na outra num pier que vai ser flutuante, ele vai acompanhar o nível do mar. Uhum. Ou seja, quando o nível do mar subir, né, na maré alta, essa ponte ela vai perder um pouco da declividade e ficar um pouco mais retilínea. Quando o mar estiver na maré mais baixa, né, ela vai ganhar um pouco mais de declividade. Sim. Então, tudo isso aí foi estudo, a gente teve que saber o nível do mar, o quanto o mar varia, qual é a média histórica do mar, qual é o nível das ondas, a velocidade dos ventos, tudo isso a gente teve que calcular. Pois é, foi bacana. Teve que pesquisar para poder calcular, né? Uhum. E aí travando esse pier que é flutuante na horizontal, ou seja, ele não vai mover em XY, né? Ele só vai subir e descer. Travando vai ter uns pilares, e esses pilares eles vão ser cravados como estacas e vai ter as armaduras. Pronto, esse é o sistema do pier. Dito isso, eu tive que passar dias pesquisando sobre como fazer esse enrocamento. Eu passei lendo vários manuais da escola britânica e da marinha dos Estados Unidos, né? Porque não tem norma aqui, né? Então eu tive que buscar essa informação e eu passei dias lendo, comparando, busquei memoriais de cálculo do espigão que já está feito. E bati, eu sei que no final das contas, né, e o que eu tive que calcular, deu exatamente igual o que está nos espigões. Deu a mesma granulometria das pedras. Ou seja, deu certo, né? Aparentemente. Que legal, cara. Certo? Então, esse foi um desafio bacana.
Muito bacana mesmo. Legal. Isso acho que dá assim como um gás muito grande, né? Quando você pega algo difícil, você estuda, você resolve, você, nossa, porra, que massa. Eu que fiz, né? Saiu de mim essa criança. Né? Exatamente, cara. E eu gosto de projeto assim. Eu detesto ficar fazendo as mesmas coisas, sabe? Eu gosto de ter esse desafio de ir atrás, de pesquisar. E outro projeto interessante, cara, é um projeto extremamente simples, mas foi extremamente difícil de fazer. Por incrível que pareça, foi um muro de 10 metros de altura. Um muro? Um muro, só um muro, certo? Tem uma questão de estabilidade. Exatamente. Nossa, esse bicho me deu tanta dor de cabeça, não tem noção não. E aí a gente teve que dar um jeito, enterrar uma parte, enrijecer outra, botar peso de um lado do muro para poder ele não tombar com o vento, né? Porque ele tem resistência quase zero em relação à carga de vento. A rigidez dele, a inércia na verdade é muito pequena, porque ele tá com a dimensão maior dele no sentido de rotação, né? Do eixo de giração. Mas deu certo também. Foi um problema danado, mas deu certo. Consegui fazer. O doutorado foi em análise de estruturas, né? Tu trabalhou com análise, fez mestrado em análise. E como é esse teu uso, essa parte mais teórica, tu já que falou várias vezes, que tu tem que estudar muitos casos complicados, você tem que ler, pesquisar, tem que fazer provavelmente algumas análises e tal. Você acha que esse mestrado em análise de estruturas mais teórica, mais métodos computacionais, ele te ajuda na tua prática profissional hoje? Ajuda demais, Davi, ajuda muito mesmo, muito mesmo. Prova disso foi que eu me aprimorei como programador, não que eu seja muito tão bom assim como programador, né, mas eu aprofundei um pouco mais meus estudos em programação no mestrado, certo? E hoje à tarde eu estava usando programação. Outra coisa também é em relação à própria análise, certo? E as condições de vinculação. Você tem que ter muito cuidado para não colocar condições de vinculação erradas na estrutura. Porque se você errar nisso aí, você consegue modificar completamente o comportamento dessa estrutura, certo? E você tá calculando ali uma coisa que não tá acontecendo. Por exemplo, eu lembro de uma das quadras que eu fiz, que você coloca o arco, certo? Em cima do arco passa as teças na direção da telha, e entre o arco e a telha você coloca umas mãozinhas francesas, eu geralmente faço assim, de cantoneira. Isso dá uma economizadazinha no peso da teça, que a terça geralmente é um dos perfis mais pesados da quadra. Então, se você atacar o mais pesado, você consegue diminuir um pouco mais seu peso e economizar dinheiro, né? Mas enfim, eu sei que essas terças essas mãos francesas não estavam passando de jeito nenhum, tava um perfil extremamente grosso, e aí eu fui dar uma olhada no que estava acontecendo, sabe? Conclusão, essa ligação da cantoneira com a terça é um parafuso. Ou seja, a cantoneira ela consegue rotacionar perfeitamente. E na ligação tava o engaste, ou seja, passando um momento fletor. Aí eu fui, tirei essas vinculações, flexibilizei essa ligação, a mão francesa passou com um perfil muito mais baixo do que eu estava calculando. Então, se eu não tivesse esse conhecimento, talvez eu colocaria uma mão francesa gigante, com peso gigante, que seria um elefante branco, nem ia precisar de tanto peso na estrutura, entendeu? Interessante demais esse exemplo, viu? Muito didático mesmo, muito didático. As condições de flambagem também, eu já tive problema de contraventamento flambando. Quer dizer, o contraventamento pode flambar, ele trabalha a tração, então você tem que entender esses conceitos de resistência, né? Você puxar da resistência, você tem que entender para poder fazer esses projetos, né? Bem legal, cara. Que legal. Uma outra coisa que nossos alunos também pedem para que a gente converse muito é sobre o mercado. A gente está nos últimos tópicos aqui, que é sobre o mercado, né? A gente vem de um histórico aí nesses últimos 10 anos, em que a engenharia estava muito boa, estava um boom, aí já começou uma crise, e nós entramos nessa crise. Alguns dizem que a gente está começando a sair, mas agora vem o coronavírus, então nosso mercado para estruturas, para projeto, como é que está hoje, no teu ponto de vista? E o que é que tu espera que aconteça daqui a alguns anos? Quais as perspectivas desse mercado?
Então, Davi, mesmo em 2014, que é quando eu considero que começou a crise econômica, né? Naquela época a construção civil ainda estava no boom, a construção civil só foi sentir peso em 2015, mas em 2014 o mercado de projeto estava parado, né? Ele não estava recebendo projeto, certo? Na verdade a construção civil estava terminando, já tinha sido projetado, e aquela fase foi bem complicada, certo? Não tinha nada, não tinha projeto, não tinha, o mercado estava realmente parado, certo? Ao longo desse tempo, as coisas estavam começando a melhorar bastante, certo? Até ano passado, estava começando a reaquecer, pelo menos dentro da minha área. Eu cheguei, ano passado, a recusar projeto, porque eu estava sem mão de obra. Então, eu não ia me comprometer a entregar um projeto se eu não ia ter mão de obra, não ia ter como entregar esse projeto, entendeu? Então, eu cheguei a recusar projeto por causa disso. Mas aí, esse ano, com o coronavírus, tudo se complicou, né? A gente não sabe aí como é que vai ser a repercussão dele na economia. O que eu tenho lido até agora não tem sido tão otimista assim, mas vai ser meio randômico, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O que eu sei é que tem um mercado grande aí, que é a questão da visita técnica, da inspeção predial, né? Eu acho que em termos de inspeção predial não vai mexer muito não, sabe? Eu tenho feito umas inspeções também, não pela CEINF, né, aliada a outras empresas, mas existem casos muito ruins, cara, muito ruins mesmo, de perigo mesmo, sabe? E então eu acho que, dado que oferece certo risco, né, eu acho que não vai ter essa pausa não, sabe? Mas de mais a mais é uma loteria. A gente tem que esperar aí, ver quando vai terminar essa pandemia, né? Quando é que vai se terminar a quarentena, e aí como é que o mercado vai se comportar em frente a isso. Verdade. Mas de toda forma, o setor de projeto estrutural, ele segue, eu acho que talvez ele tome esses caminhos mais de inspeção predial por hora. Sei. É uma previsão, né? Pode ser que seja errado. O mercado de projetos de estruturas é um termômetro do mercado da construção civil. Porque se os projetos estão parados, mais na frente não vai ter prédio sendo construído, nada com as pontes, etc. Mas se começa a ter uma demanda grande de projetos, isso indica de que vai ter alguma necessidade de ter mais obras de construção, etc. Exatamente o que aconteceu em 2014, né? 2014 estava parado o projeto, 2015 a construção civil começou a sentir a crise, né? Último, eu queria que tu mandasse uma mensagem, assim, claro, isso tudo já é uma grande mensagem, né? Mas eu queria que tu falasse algo para o aluno que está começando, o cara está se formando. Eu tenho muitos alunos assim que querem ir para a área de estruturas, estão estudando, estão fazendo coisas, mas e aí, assim, o que é que tu, como ação profissional, que já está fazendo coisas grandes, bem legais, o que é que tu teria para dizer para um aluno que está começando e quer ir para essa área de projeto de estruturas? Eu poderia dizer, né? Eu acho que tenha muita paciência, certo? Muito esforço, né? Não tente de começo abarcar o mundo com as pernas, querer fazer um prédio protendido com laje nevurada, não, tenha calma. Comece com o básico, certo? Vá evoluindo, vá percebendo, vá se conhecendo, vá percebendo suas limitações, no que você erra mais, no que você pesa a mão do material, no que você falta atenção aqui e acolá. Então vá se conhecendo aos poucos. Recomendo ainda que se alie a outro engenheiro estrutural, certo? Para que ele possa lhe passar esse feedback. Nem todo mundo consegue fazer isso, mas quem pudesse aliar, procure essa relação amistosa, certo? Outro engenheiro estrutural, para que ele passe feedback. Isso está errado, isso está incorreto. E à medida que o tempo vai passando, você vai evoluindo, né? A maioria dos projetos aí grande de prédio,
tudo isso já tem escritório certo, né? São os mais consagrados que pegam esses projetos, mas sobram os pequenos. E aí os pequenos são bons laboratórios para quem está começando agora. Uma casinha, um duplex, uma coberta, uma garagem. Então, de começo é isso. Não vá pela área da inspeção, né, certo? Não sem um curso, não sem alguém, um conhecimento mais profundo, certo? Quem está no começo, eu não recomendo que vá para a inspeção. Você precisa de muita experiência, muita experiência. Até agora eu tô galgando aí nesses passos, vou devagarzinho, porque é muito mais complexo, muito mais complicado. Mas esses projetinhos novos de duplex, casas geminadas, até 3 andares, vocês conseguem pegar, vocês conseguem fazer esse cálculo, conseguem seguir para frente nisso aí. Outra coisa, seja caprichoso nos detalhes. Muitas vezes eu pego o erro de projeto meu vendo os detalhes. Estou fazendo um projeto lá de detalhamento de alguma pecinha, eu percebo que por acaso aquela peça não se encaixa ou então poderia ser melhor. E aí nessa de detalhar o máximo possível eu percebo o erro e o projeto já sai da minha mesa com esse erro a menos, pelo menos, né? Então o conselho que eu dou é esse mesmo: pegue projetinhos pequenos, umas caixas, tem umas caixas separadoras de água e óleo, que dá para vocês, dá para fazer com conhecimento da faculdade, entendeu? E é isso. E aí com o tempo você vai pegando umas coisas mais complexas, você vai pegando mais experiência, você vai conhecendo o tempo que você vai levar para poder elaborar aquele projeto. Você vai se conhecendo mais, entendeu? E a partir desse momento você consegue pegar umas coisas mais complexas. Até lá, tenha paciência. É isso, cara. Muito obrigado pela disponibilidade, por esse papo todo aí. Eu sei que se a gente continuar aqui, a gente tem perguntas e questões para dias conversando. Eu tenho muita coisa escrita aqui que o pessoal manda, mas vai ficar muito grande. Então eu queria te agradecer muito pelo tempo. E muito obrigado, é isso. Que nada, Davi, disponha, certo? Quando quiser esse bate-papo aí, estou sempre disponível, né? Eu como professor, estou sempre querendo que nossa engenharia avance mais, vá para frente, evolua, né? E é isso. Pois é isso.